Numa época dessa de junho, essa quentura toda, sei lá. E aí, de repente, ele disse assim, será, Vanusa? Eu não tô achando, não. Tô achando que é quente o tempo todo. Mas não é bem assim, gente. Esse ano de 2023, eu quero acreditar que o clima deu uma mudada e que tá mais quente do que no ano passado. Aí eu fico imaginando, aí eu até brinquei com ele e falei assim, rapaz, eu tô preocupada com o BR Obró. Ele, não vai mudar nada não. Essa quentura aí é a vida toda. Eu falei, rapaz, olha que eu vou chamar o Ayrton. Vou chamar o Ayrton e quando ele for pro meu programa, tu assista o nosso Bom Dia, que a história vai ser diferente. Se eu tiver errado, ele vai me dizer, porque eu só lido com profissionais. E hoje eu tô aqui com o Ayrton Costa, que é climatologista. Sempre que a gente pede, ele atende o nosso convite do meu querido Ed. Quando eu tenho alguma dúvida aqui, ele traz informações. Hoje ele tá todo lindão, mais do que da outra vez. Você que tá linda, minha irmã, viu? Sempre. Tudo bom, meu lindo? Tudo bom. O Ayrton, a gente vai falar hoje do fenômeno El Niño, né? Sim. Que afeta o Piauí. Mas eu queria, antes da gente entrar nesse foco, eu queria muito que você me falasse e falasse para quem está em casa assistindo o programa. Em junho do ano passado, a gente estava com esse mesmo clima? Excelente pergunta, né? Às vezes não precisa ser diplomado, ser doutor, para entender que tem alguma coisa errada com o clima, né? Na verdade, a gente tem uma crescente de calor, isso é um fato. Aquela expressão que a pessoa diz, olha, nossa, esse ano está mais quente que o ano anterior, que 2, 3, 4, 5 anos, isso é fato. Na verdade, a gente tem uma média térmica, uma média de chuva, para toda e qualquer condição de tempo, existe uma média histórica. E essas médias, elas estão sendo ultrapassadas ano após ano. Então, quer dizer que cada ano fica mais quente que o ano anterior? Não necessariamente. A gente está sempre acima da média, pelo menos nos últimos 6 anos. Esse é um padrão. Isso está relacionado às mudanças climáticas, que já são visualizadas no mundo inteiro, já são mensuradas há décadas, analisadas pelos maiores especialistas em clima do planeta Terra. Mas aqui na nossa região, Piauí, Teresina particularmente, que já é uma cidade quente, se torna um fator, inclusive, de saúde pública. A gente tem uma condição de temperatura mais elevada, de ar mais seco, de mais radiação, isso preocupa. Então, essa é a primeira informação. Realmente você está certo, você está dizendo que está mais quente. O junho deste ano, inclusive, tem um aferidor importante do calor. Se você pegar foco de queimada, vamos pegar lá de janeiro até o mês de junho, nós estamos tendo um incremento da quantidade de focos de calor. E a gente sabe que isso não é um produto da natureza. Queimada é um fator cultural, ou seja, as pessoas estão tendo uma atitude equivocada que prejudica a natureza e prejudica a qualidade de vida do seu vizinho. Agora, Ayrton, o que mais me deixa assim encabulada e que mexe comigo é que o ser humano é teimoso. Demais. Eita figurinha teimosa. O ser humano é muito teimoso, porque a gente vê a informação, a gente recebe a informação e as pessoas não querem mudar. Não querem mudar nada. A gente observa que quanto mais o tempo vai passando, parece que as pessoas vão ficando mais e mais assim, cabeça dura. É você falando muda, muda, muda. Aí tem um que muda, já o outro não tá nem aí pra conversa. Você trouxe 2 mapas aqui pra gente falar do El Niño, né? Muito bem. Agora vamos fazer um recorte muito importante. Uma coisa são as mudanças climáticas, outra é o El Niño. O El Niño é um fenômeno natural, ok? A gente sempre costuma falar, existe a Laninha e o El Niño. O menino, porque geralmente quando ele foi identificado pela primeira vez, foi no mês de dezembro. Dezembro é o mês natalício, é o mês, né, do nascimento de Cristo, então fazia-se referência ao Natal. Sim. Porque as águas do Peru, justamente nesta área aqui, elas ficavam muito quentes, mas muito quentes mesmo. E quando isso acontecia, peixe, como dizia aquela música, o peixe que só gosta de água fria, né? Os peixes, os cardumes se afugentavam. E isso era notado como um fenômeno muito ruim para a economia pesqueira, até hoje no Peru. Porém, eles não tinham a compreensão do impacto que isso tem no clima. Então, isso é o El Niño, o aquecimento das águas do Pacífico, que ele muda o quê? Ele muda todo o regime de ventos. Os ventos, ou seja, a circulação no planeta Terra, ela é modificada. Como qualquer tipo de nuvem, Vanusa, qualquer tipo de chuva, ela precisa ser transportada pelo vento, porque a nuvem está paradinha lá. Então, ela é empurrada pelo vento até determinados países. Essa inversão distancia as nuvens de chuva do Brasil, consequentemente, mergulhando o nosso país numa estiagem, numa seca grave. Os 2 mapas que eu estou mostrando aqui, na verdade, são mapas aqui
da Universidade do Maine, representando a temperatura. O primeiro, a temperatura geral. Observe aqui, o Piauí está aqui, ó, muito quente. Tá Toda a vendo? América do Sul, Piauí está bem muito o que a gente quente. acabou de falar. Isso, essa aqui foi a temperatura de ontem, bastante quente, acima da média. E aqui é a temperatura, a TSM. O que é a TSM? Temperatura da superfície do mar. Eles medem a temperatura do mar e observe, o nosso Oceano Atlântico está bastante quente. O Pacífico também, aqui é a área do El Niño, bastante quente. Só que o que nós precisamos identificar para localizar o El Niño é se esta quentura do mar ela está acima da média. Aí é o próximo mapa. Sim. Aí ele vai mostrar a cara do El Niño, a fotografia do El Niño. Olha, quando aparecer o próximo aí... Vamos mostrar para quem está em casa assistindo o programa para você entender bem. Muito bem, agora vocês vão entender o que é o El Niño. Observe bem, tudo isso aqui em área laranja é calor no mar. Sim. Só que são temperaturas acima da média. Em azul, abaixo da média. Então vamos primeiro observar esse retângulo aqui, sim, em azul, que é o nosso oceano. No caso aqui do lado, o Atlântico Norte, porque passa a linha do Equador aqui. Então está muito quente mesmo. Mas olha isso aqui. Um absurdo de calor, chega a estar vermelho, é o El Niño. É justamente este aquecimento nesta área que muda todo o clima no planeta Terra. Essa, neste momento, é a fotografia do El Niño. Da forma como está aqui, nós teremos o quê? Um aumento de temperatura global, sim, nós teremos uma redução da umidade, favorecendo a seca, a estiagem no Nordeste brasileiro e estimulando chuvas. Olha como é estranho o El Niño. Enquanto seca no Norte e Nordeste, chove pra caramba no Sudeste e no Sul. Chove no Rio Grande do Sul, chove no Paraná, chove em São Paulo, chove no Mato Grosso do Sul. Então vai ter muita chuva aqui. E esse calor aqui embaixo vai fazer com que a umidade entre com muita força no Sul e Sudeste. Para nós vai ter uma estiagem. E aí é que vem a questão. Você deve ter acompanhado que a mídia internacional está tocando terror em relação ao El Niño, porque aconteceu em 97, trouxe grandes prejuízos, aconteceu em 2015, trouxe grandes prejuízos, e aí você me convidou, eu vim aqui para falar desse danadinho aqui, mas também para colocar um pontinho de interrogação, né, para aliviar um pouco esse cenário que é um tanto inclusive, Ayrton, é muito bom você falar sobre isso, porque qual é o maior problema que nós enfrentamos hoje na Terra? Informação. A informação, ela te leva para o buraco ou ela permanece com você em cima. Por quê? Porque quando a informação chega até você, às vezes ela não vem do jeito que tem que vir. E geralmente vem de uma forma muito drástica, muito dramática. E aí, por incrível que pareça, nós seres humanos, nós vamos mais para a linha negativa do que para a linha positiva. Você colocar na sua mente o que é ruim é mais fácil do que você colocar o que é bom. Então, quando as redes sociais propagam informações pesadas, automaticamente o próprio ser humano já vai se enterrando. E isso é muito importante da gente falar, até para que as pessoas possam se precaver, as pessoas possam entender. Quando chegar alguma informação que não seja a informação de um especialista, você pensar duas vezes e não sair propagando. Exatamente. Isso é muito importante. E aí a gente quer entender verdadeiramente como a gente vai ficar por dentro de tudo que está sendo informado aí, porque tem muita informação. Tem muita informação desencontrada. Tem. E eu te deixo à vontade. Olha, o segredo para aliviar um pouco essa nossa tensão, essa nossa preocupação, inclusive a TV O Dia chega até os produtores, tem uma linha editorial fantástica voltada para você, agricultor também, é que nós teremos o problema. Isso aí é um fato, é a natureza, nós não podemos escapar. Agora, os norte-americanos, a partir de uma instituição chamada NOAA, que é a NASA dos oceanos, já identificou que nós temos a probabilidade em torno de mais de 80% deste El Niño que está sendo ventilado por toda a mídia global como talvez um dos mais graves. Por que está sendo ventilado como um dos mais graves? Porque nós estamos juntando El Niño com aquecimento global. Sim. Então são duas coisas. Nós estamos na década do aquecimento e de repente vem o El Niño com essa proporção. O grande segredo para entender que esse El Niño pode não ser essa dramaticidade toda é aqui. É isso aqui. O El Niño, ele provoca um aquecimento no Pacífico e impede a entrada de umidade no Brasil, no norte do Brasil.
De onde é que vem essa umidade? O Atlântico aquece, o mar aquece, como numa panela de pressão gera vapor, e esse vapor ali na tampa da panela não forma aquelas gotinhas? Sim. Então é a formação de nuvens. Então o oceano quente forma nuvens e nós temos nesse momento um cabo de guerra. Pensa numa briga bonita. De um lado o Pacífico, do outro lado o Atlântico. E o Atlântico está produzindo muita umidade. Isso leva a crer, daí os 80% do NOAA dos norte-americanos, que nós teremos El Niño sim, mas nós teremos umas chuvinhas para aliviar. E a gente tem percebido essas chuvinhas também. Já estão chegando. Elas estão chegando de forma bem isolada. Aqui dentro mesmo da capital, quando a gente diz que choveu no bairro, a pessoa diz, no meu não choveu não. No meu bairro não choveu. Às vezes eles dizem, não, ontem teve uma chuva boa lá no meu bairro. A pessoa, não, aqui em casa, Vanu, você está errada, aqui em Teresina não choveu não. Mas choveu. Eu já digo logo dentro da nossa capital, imagine dentro do estado do Piauí e dentro do Brasil. Como é que tá? Exatamente. Por enquanto, Vanusa, é um cenário matemático. Sim. É uma previsão, né, gente? Então, ela tá para que o El Niño não seja tão dramático, a gente precisa da manutenção deste quadro. Então, se este aquecimento se manter, o momento crucial para nós é o BR-Obró. Essa é a minha preocupação. Sim. Inclusive, ainda falando com essa pessoa, eu falei justamente isso. Se agora nós já estamos sentindo esse clima, porque as pessoas não costumam dizer, olha, quando chove, que está muito quente, que chove, só um pouquinho fica abafado. E aí o calor aumenta. E aí a preocupação é com o BR-Obró, porque a gente já sabe que é muito quente. Nós estamos em junho ainda. Exatamente. Nós estamos com todos os meses, inclusive os chuvosos. Com exceção de fevereiro, o único mês que ficou dentro da média, ligeiramente abaixo, foi fevereiro, na quadra de janeiro até abril. Em meses chuvosos, geralmente as temperaturas são mais baixas. Então, é uma sinalização de que temperaturas mais elevadas. Nosso BR-Obró vai ser quente? Não tem como, gente. Vai ser um BR-Obró quente. Nós vamos ter momentos de ar mais seco, como todos os outros períodos secos, todos os BR-Obrós. O grande diferencial é que nós estamos aqui trabalhando com esta previsão internacional para que este BR-Obró não seja um BR-Obró dramático, um BR-Obró altamente seco. Porque se essa previsão catastrófica, né, se concretiza, nós teremos o quê? Um aumento de doenças respiratórias, né? Você vai ter um padrão de ar mais seco e mais quente. Isso afeta o nosso metabolismo de N maneiras. Mas essa condição aqui, e a previsão do NOAA, que eu acredito muito no papel dos especialistas, ela aponta que vai haver uma atenuação. Isso significa o quê? Um BR-Obró típico, com chuvas ocasionais, com chuvas em novembro, dezembro, no sul e na Grande Teresina. Então vamos trabalhar com essa perspectiva. Eu sou um otimista. Eu também. Né? Agora, vamos ser sinceros, o ser humano também tem que ajudar. O ser humano tem que ajudar. Por exemplo, esse mês de junho, me desculpa, é tudo muito bonito, mas as queimadas não dá, gente. Com esse clima do jeito que está aí, pelo amor de Deus, vamos segurar isso daí, a gente também tem que se ajudar. O povo piauiense, nordestino, tem que se ajudar. Sabe? Porque são problemas que virão. Então, a gente tem que evitar, a gente tem que trabalhar esse meio ambiente de uma forma diferenciada. Ou a população muda, ou então a situação vem feia. E assim, ainda falando, como vai ser no campo? O que a gente fala para os homens do campo? Muito bem, né? Esse período que nós estamos caminhando para a estiagem, realmente é um período em que o ar realmente vai ficar mais seco, temperaturas mais elevadas. A agricultura praticamente não se movimenta muito nesse período. Apenas quando começa lá no início da pré-estação, entre outubro e novembro, já começam os primeiros trabalhos no sul do estado para a preparação das roças. E aí é que a gente chama bastante a atenção do agricultor, né? A gente nunca vai conseguir ter a queimada zero. Em alguns casos, uma prática cultural, eles vão queimar. Mas o X da questão é como queimar. Existem regras estabelecidas pelos órgãos governamentais, pelo IBAMA, pela SEMAR, o Corpo de Bombeiros e a própria SEMAR fazem treinamentos sistemáticos com brigadas. As pessoas precisam ter a queima controlada com segurança para evitar que isso se torne um incêndio. O grande problema que nós enfrentamos hoje no Piauí é que nós temos ambientes muito fragilizados, a gente tem o cerrado, a gente tem a caatinga, qualquer fagulha se transforma num incêndio de grande proporção e a gente precisa evitar o prejuízo para a natureza, a ameaça ao patrimônio das pessoas e principalmente ao ativo maior que é a vida. Então, nesse momento seco, o que nós precisamos ter é uma utilização racional da água, o que é muito importante porque no sertão brabo mesmo as pessoas dependem basicamente dos açudes, né? Em situações extremas, a política do carro-pipa, né? Dependem, a economia gira em torno do caprino, do ovino. Sim. E
encarece muito o custo desses animais em função de não ter a água, não ter o pasto, recorre à ração. Então é fundamental um tipo de manejo mais adequado, mais sustentável, otimizado, observando os limites da natureza. E, por favor, vamos evitar as queimadas. Gente, queimar lixo. O cidadão juntou um piqueiro de folha lá e tacou fogo. Não faça isso, né? Vamos procurar ter uma atitude mais produtiva e mais consciente. Não, muito bom você falar sobre isso. Assim, você prometeu pra gente, vai estar sempre aqui com a gente. Já tem a carteirinha VIP. Aqui ó aqui, cadê? A carteirinha VIP aqui, ó. A carteirinha VIP aqui é o nosso Ed humano, né? A gente entra, manda logo entrar em contato juntamente com a minha querida Lorena, mas eu quero te dizer de verdade, a gente vai precisar dessas informações. DR Obró tá chegando já já. Eu particularmente até disse, gente, essa semana voou. Passou muito rápido, tá tudo indo muito rápido. Já é férias e aí a gente tem que abrir os olhos das pessoas, né? E a gente observar que esses peixes, algumas novidades também de alguns peixes diferenciados acabam vindo também pra praia, né? A gente tem que ter muito cuidado, viu, gente? Olha, por exemplo, pessoas que vão ao litoral, aqueles períodos das férias, né, de veraneio de julho, com várias questões de risco. O fenômeno da maré de retorno, né, que geralmente puxa as pessoas para o alto mar, e a presença de espécies exóticas, peixes que você não conhece, né, você tem que comunicar naturalmente ao profissional competente, se tiver corpo de bombeiro, se tiver algum fiscal, algum agente da prefeitura, porque essa condição térmica diferenciada, ela acaba atraindo espécies de outros Eles vão fugindo, eles vão indo para lugares que eles não têm costume de estar. Recentemente, inclusive, no Ceará foi detectada espécie de peixes tóxicos, né, peixes venenosos. Então a gente tem que ter uma atenção redobrada, uma observação atenta com os fenômenos da natureza e comunicar às autoridades. Mas, de modo geral, a gente não pode perder o encantamento, né, de prestigiar a nossa natureza, prestigiar com muita responsabilidade, com muito zelo, para que a gente possa ter o nosso litoral, as nossas matas, o nosso campo preservado para que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos possam usufruir dessa beleza. Muito bom. Wellington, foi um prazer receber você aqui para a gente falar sobre esse assunto e vou te esperar mais vezes. Vou deixar setembro chegar. Com certeza, viu? Conte com a gente, viu? Tá bom, muito obrigada. Quem quiser entrar em contato com você, tem o Instagram também, né? Tem, nós estamos com o Instagram, @prof_Werton. Aí você fala com o Homem do Tempo. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Gratidão, querida. Muito bom, né, gente?